Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecendo aí o convite, a oportunidade do Forpla de estabelecer esse diálogo com o MEC. Sempre uma satisfação poder estar aqui debatendo o planejamento e orçamento das nossas IFES. Bem, gostaria de começar falando um pouco sobre a execução orçamentária de 2018. Então, o panorama geral que a gente encontra nesse momento do ano é que foram liberados 100% dos limites de empenho relativos às despesas de custeio e investimento. Isso de acordo com o orçamento alocado na LOA. Além disso, acho que há 2 semanas atrás, houve uma decisão de se liberar limite de empenho para aquelas unidades que incorporaram o superávit de receitas próprias. Então, foi liberado limite de empenho, então todo mundo que incorporou superávit de receitas próprias, especialmente agora nesse segundo ou terceiro momento de crédito, teve a liberação do limite de empenho correspondente. Acho que foi mais uma conquista. Inclusive, algumas unidades que a gente tinha liberado limite para superávit, por exemplo, Uberlândia e eu acho que Espírito Santo, acabou que a gente perdeu a oportunidade de destinar esse recurso para outra coisa, porque se a gente tivesse esperado essa oportunidade, haveria tido a liberação de limite de empenho. Então, acho que o balanço que a gente faz com relação à execução orçamentária em 2018 é muito bom. Acho que no início do ano ninguém esperava que a gente teria um cenário como esse, a gente aguardava um nível de contingenciamento expressivo. Então, a gente chegar no final do ano com a integralidade do orçamento dotado nas unidades, com limite de empenho, realmente é uma conquista que a gente precisa celebrar. O balanço que a gente fez com relação ao nível de execução apurado até segunda-feira, a portaria da SPO estabelecia até a última sexta-feira como prazo para emissão de empenho. Então, o balanço que a gente traz é que 98,9% de empenho. Então, realmente é um nível de execução orçamentária expressivo. Sempre há expectativa, quando você faz esse tipo de balanço no final do ano, de possíveis sobras. Então, alguns programas sempre esperam sobras para poder fazer essas readequações, mas o nível de empenho realmente apurado nas universidades foi celebrado e fez com que a decisão a ser tomada é de que esses limites, acho que algumas unidades acabaram devolvendo por questões contábeis, se eu não me engano, a portaria, não sei se alguém pode me corrigir, mas se a portaria estabelecia que tinha que devolver o limite de empenho, mas, de qualquer forma, esse nível de execução permitiu que a gente defendesse, junto ao ministro, a manutenção desses limites com as unidades. Muitas unidades ainda dependem de crédito suplementar que está em andamento na SOF. Nesse último momento de crédito, foram mais de 90 pedidos de crédito suplementar que estão na SOF, foram enviados para a SOF. Isso, obviamente, que vai demorar um pouco para ser processado. Temos a informação de que, acho que na sexta-feira, já tramitou dentro da SOF, já foi para o gabinete da SOF uma parte desses créditos. E a expectativa é de que na semana que vem, imagino que quarta-feira, uma leva desses créditos já esteja publicada. De qualquer forma, o limite de empenho que restou nas unidades poderá ser utilizado. O CEAF foi reaberto hoje para empenho. Não tenho a confirmação se a portaria da SPO prorrogando já foi publicada, mas, de qualquer forma, empenho a partir de hoje, e a data de referência vai ser dia 7 de dezembro. Obviamente que o dia 7 de dezembro é o prazo final da esplanada.
Então, a partir do dia 7 de dezembro, né, o Ministério do Planejamento inaugura aquela nova rotina contábil, e aí sim, possíveis saldos, possíveis orçamentos não empenhados, eles podem ser perdidos pelo Ministério. Então, quer dizer, apesar da gente ter esse horizonte temporal de 7 de dezembro, especialmente com relação aos TEDs, nós pretendemos aí estabelecer a data do dia 30 de novembro, para empenho. Então, assim, na semana do dia 7 de dezembro, vou dar uma olhada no calendário aqui, isso, dia 30 de novembro é na próxima sexta-feira, né? Então, a partir da semana do dia 7, né, a partir do dia 3, dia 4, a gente provavelmente vai fazer um contato aí individualizado com todas as unidades que têm TEDs não empenhados, né, para que, quer dizer, tenha-se uma definição aí com relação aos processos licitatórios, ajustes contratuais, etc., para a gente realocar o orçamento e permitir aí a eficiência máxima possível nos recursos, especialmente de investimento do MEC. Então, o dado que a gente apurou é que, vamos dizer assim, sobrou, entre aspas, 65,5 milhões de cota orçamentária não utilizada, né, não empenhada na ponta. Muitos desses valores dependem de crédito suplementar, tem várias unidades aí que estão fazendo remanejamento, né, trocando custeio para investimento, etc. Então, a expectativa é que até o final da semana que vem esses créditos estejam publicados, né, permitindo assim a possibilidade de empenho. Um dado que eu vi, eu estava assistindo aqui um pouco da fala do Poti, sobre esse movimento que foi feito em termos de receitas próprias, é um movimento que a gente apoia incondicionalmente, né? Inclusive, eu acho que esse tipo de lógica, sabe, Poti, ele pode ser levado para além das receitas próprias. Eu vou abordar um tema aqui um pouco mais para frente sobre o indicador de custo-aluno. Então, a gente percebe que dentro da rede você tem realidades muito diferentes em termos de condições orçamentárias, histórico orçamentário, tudo. Então, quer dizer, acho que cada vez mais o sistema precisa olhar para dentro e reorganizar a sua capacidade orçamentária para que você tenha uma maior eficiência, que você não tenha, né, por exemplo, unidades que aí ficam 2, 3 meses de despesa terceirizada sem empenho no final do ano, que realmente é um absurdo, né? Enquanto isso, você tem outras unidades com uma capacidade orçamentária diferente. Então, quer dizer, é preciso olhar para dentro da rede e enxergar essas oportunidades de busca de maior eficiência. A diferença atual entre a dotação de receitas próprias e o efetivamente arrecadado, eu vi aqui que deu 147 milhões, esse dado acho que é de segunda-feira. Fazendo uma projeção simples, eu identifiquei aqui, eu não sei se os estudos que o Poti, enfim, demais colegas fazem, eu identifiquei que a gente tem uma perspectiva de frustração algo em torno de 50 milhões. Então, assim, mesmo com toda a sistemática que a SPO estabeleceu, né, de um maior controle sobre, né, o lançamento de receitas, a previsão de incorporação de receitas próprias, quer dizer, mesmo com isso, a gente ainda tem uma frustração importante, algo em torno de 50, eu acho que ela pode chegar até próximo de 70. Então, acho que essa questão da arrecadação precisa ser enfrentada assim, de maneira sistemática. É um recurso que a gente perde. Quando o Ministério do Planejamento estabelece os limites para a PELOA, ele desconta a receita própria. Então, assim, se a gente não tivesse estimado isso aqui, a gente receberia isso de fontes do Tesouro. Então, é um recurso que, efetivamente, a rede perde todos os anos. Acho que vinha em torno de 100 milhões anuais. Esse ano eu estou estimando em 50, mas pode chegar até 70 ou 80. Com relação aos créditos em andamento, a expectativa é que na semana que vem a gente já tenha uma leva desses créditos. Obviamente que, né, as unidades têm que deixar todos os processos já prontos para né, serem prontamente empenhados, porque a partir de agora, assim, a SPO, enfim, né, vai fazer aí um balanço, acho que quase diário da execução orçamentária, e obviamente que possíveis sobras, frustração de execução deverão ser enfrentados. Com relação à execução orçamentária ainda, eu queria abordar aqui um assunto que é relacionado à execução das emendas impositivas.
Um dado que foi nos trazido pela SPO na semana passada, e que realmente é um dado importante, que a gente precisa enfrentar, é de que das 329 emendas impositivas alocadas às universidades, nós temos 1/3 com empenho zero, até o momento. Teve um ofício circular da SPO, enviado, acho que na semana passada, não sei se foi dia 14, enfim, eu até tentei buscar, acabou não conseguindo trazer aqui o número, mas, de qualquer forma, teve um ofício circular da SPO, enviado a todas as unidades na semana passada, eu não sei se na passada ou ano anterior, relativa a um alerta, né, com relação à obrigatoriedade de execução dessas programações. Então, a gente tem aí 1/3 das emendas com zero empenho. Então, realmente, é preciso, né, enfrentar essa questão. Eu sei que, muitas vezes, né, essas emendas elas são voltadas para projetos específicos, que acabam se desenhando no decorrer do ano, então você acaba, né, levando a execução muito para o final do ano. Agora, é um dado importante, e, né, a própria LDO estabelece que a execução é obrigatória, sob pena de responsabilização, então, acho que todo mundo precisa dar uma olhada nesse dado. Eu tenho um relatório aqui, que eles me mandaram, eu posso até disponibilizar para o Forplad. Realmente é um dado alarmante, quer dizer, então, assim, 108 emendas com zero de execução, 41 emendas com valor menor do que 60%, né, do valor, isso aqui é relativo ao limite já liberado. Então, assim, é emenda impositiva que foi indicada pelo deputado, foi priorizada e já tem o limite liberado nas unidades. Então, a gente pede aí que realmente as unidades, daqui para a semana que vem, acelerem a execução dessas programações sob pena de responsabilização. Com relação ao PELU 2019, enfim, acabei trazendo as diretrizes aí que a gente já tinha falado no Forplad anterior. As diretrizes, eu não sei se resta ainda alguma dúvida, a gente vai ficar aqui disponível para o debate. De qualquer forma, acho que assim, a novidade que a gente tem para trazer é de que houveram algumas reuniões, acho que há 2 semanas atrás, com o Ministério do Planejamento, e a partir de alguns recálculos que foram feitos, especialmente por conta daquela questão das progressões, até mesmo um recálculo com relação aos dados da portaria 129, né, aquela que disciplina... Não é isso não, é a questão a projeção dos provimentos para o ano que vem. Então, alguns daqueles dados foram questionados, e por conta de recálculos, né, relativos aí especialmente folha de pagamento, encontrou-se uma oportunidade de aumento dos recursos discricionários das unidades. Então, foi feita uma proposta, tá? Eu, enfim, não tenho o dado preciso aqui, mas, de qualquer forma, posso dizer o seguinte, que foi enviado um aviso ministerial, né, pelo ministro da Educação ao Planejamento, indicando esse suplemento, vamos dizer assim, do projeto de lei. E nós priorizamos, isso é uma definição, né, uma decisão interna nossa, realmente concentrar esse acréscimo, vamos dizer assim, no projeto de lei, em despesas de investimento, recursos de investimento. Então, a nossa proposta foi fazer uma espécie de equalização, então, assim, que nenhuma unidade tivesse um investimento menor do que 2018, e aquilo que, né, foi além disso ficou alocado no MEC. Eu não tenho uma posição atualizada sobre isso, mas acho que assim, a chance disso se concretizar é muito alta. Inclusive, isso seria enviado ao Congresso como uma retificação do projeto de lei, então isso não entraria como emenda. Então, a gente precisa aguardar mais alguns dias aí para ter a definição, mas, de qualquer forma, quer dizer, esse recurso adicional que nós conseguimos, nós tomamos a decisão de concentrar nos investimentos, e o critério foi esse, estabelecer uma equalização para nenhuma unidade ficar com um investimento menor, e os recursos que superaram esses montantes ficaram alocados no MEC. Com relação aos nossos TEDs, o balanço parcial que a gente traz, quer dizer, nós trabalhamos até agora em 212 termos de execução descentralizada. O valor total descentralizado, 336 milhões, pode ter algum dado um pouco diferente. Total que nós reservamos e já aportamos para as IFES novas, novíssimas, e mais a Unipampa, que tem algumas
condições peculiares, algo em torno de 60 milhões. Então, realmente, foi uma priorização que a gente deu. Acho que o pessoal das novas IFES sabe o esforço e o nível de priorização que a gente tem adotado. Dentro desse recurso consignado na CESU, realmente o atendimento foi prioritariamente às obras mais importantes, né, utilizando os critérios de escolha das universidades, mas também cruzando com os nossos critérios de gerenciamento, obras próximas à execução, sala de aula, laboratório, percentual de execução mais alto, enfim. Então, a gente cruzou as escolhas das universidades com os nossos critérios de gerenciamento. Eu acho que fizemos, sim, escolhas importantes, priorizamos obras importantes, inclusive, né, após a distribuição dos recursos, vamos dizer assim, de maneira ordinária pela CESU, aquilo que nós conseguimos avançar, e que estamos conseguindo avançar, nós estamos escolhendo algumas obras prioritárias em cada universidade. Então, acho que é muito importante sempre ressaltar que os critérios que nós estamos utilizando para distribuir o recurso, para alocar, realmente são critérios técnicos, objetivos, e que vêm de encontro, certamente, às prioridades estabelecidas pelas universidades, mas também, obviamente, né, estabelecendo um contraponto em termos de né, agregar aí outros elementos gerenciais para a tomada de decisão. Então, a maioria dos recursos realmente foram para obras prioritárias, muitas aquisições de equipamento e, pontualmente, tiveram algumas demandas de custeio. Os valores não empenhados, não sei se o Poti tem um dado diferente ali, mas o que eu consegui apurar é algo em torno de 28 milhões. Algumas unidades, inclusive, devolveram o recurso, né, que eu acho que, esse sim eu me lembro que a portaria da SPO estabelecia que tinha que ter devolvido segunda-feira. Algumas unidades devolveram o recurso para a gente, outras deixaram o recurso lá na ponta. De qualquer forma, quem devolveu, a gente vai fazer o ajuste para reencaminhar. Se houver alguma redefinição de prioridades, a gente pode trabalhar com relação a isso. Mas, de qualquer forma, é importante atentar para um prazo, aí assim, não é um prazo, vamos dizer assim, legalmente definido aqui, mas nós esperamos, até sexta-feira que vem, no dia 30, que os TEDs descentralizados estejam empenhados. Né? Nós não estamos trabalhando mais em obras que ainda estão em licitação. Né? A partir de agora, eu só analiso obra que já está licitada. Realmente não tem mais tempo. Né? Tem alguns casos de obras cujos termos de execução descentralizada a gente aprovou no meio do ano, e agora, na reta final, a uma semana do prazo, a universidade apareceu, deu problema de licença ambiental. Então, enfim, a gente, a partir de agora, só vai trabalhar com obra licitada. Obviamente que aquilo que ainda tiver em processo de licitação precisa ser resolvido até semana que vem, porque na reta final do dia 7 aí, realmente vai ser só ajuste, a gente vai puxar os recursos e redistribuir na rede para ter o máximo de eficiência. Não é preciso ficar atento com relação aos prazos. A partir do dia 30, certamente nós vamos fazer aí um contato próximo, individual, para saber né, as condições de conclusão das licitações de cada um desses TEDs que estão na ponta. Com relação ao nosso projeto modular, só um rápido feedback para vocês. Está aí o nosso bebezinho. O estágio atual. O anteprojeto já está concluído. Os projetos complementares estão sendo desenvolvidos pela equipe do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Temos, inclusive, uma consultora... desculpa. Perdão. Temos, inclusive, uma consultora nossa que está lá essa semana. Vai ficar essa semana e a próxima semana lá no ITA. O projeto a gente está tentando assim, atender realmente a um programa de necessidades que nós né, fizemos mediante questionário no Google Docs. É um projeto que a gente tem certeza que ele vai dar bons frutos. Estamos assim, trabalhando com tecnologias e parâmetros construtivos realmente de última geração, identificando realmente oportunidades e as condições de logística né, para construção. Obviamente que as dimensões e a característica geográfica do Brasil exige que a gente tenha né, uma dinâmica e um projeto que realmente seja viável. Inclusive, a gente já meio que decidiu que o projeto piloto, que provavelmente vai ser feito no ano que vem, né, a perspectiva é que no início do primeiro semestre, esse projeto já esteja completamente elaborado, com manuais de construção, manuais de
a manutenção, enfim, totalmente planilhado na plataforma BIM, que o projeto piloto seja feito em uma das IFs novas ou novíssimas. Então, realmente, é uma decisão que a gente já tomou. Você se candidata, Poti? Tá bom, está recebida a sua candidatura. Pará. Pode deixar que a gente vai ter esse olhar. A gente ou quem estiver na gestão, pode ter certeza que a gente vai, né, apresentar esse projeto como uma prioridade. Obviamente que nem todas as universidades, né, se interessam. No diagnóstico que a gente fez, acho que 82% das IFs que responderam nosso questionário se disseram interessadas no projeto. Então, a gente está tendo um cuidado assim excepcional para entregar e deixar disponível para a rede. Obviamente que não vai ser nada imposto. Vamos deixar disponível para a rede um projeto de qualidade, eficiente e, certamente, aí, adequado às necessidades da maior parte das IFs. Estou mexendo aqui. E a estrutura ela vai comportar realmente inúmeros tipos de utilização. Sala de aula, laboratório, até RU, administrativo, e realmente a gente está trabalhando com parâmetros bem abrangentes. Eu queria só tocar aqui em 2 outros assuntos para a gente ir para os debates. Sei que o tempo também está corrido. Acho que assim, o panorama orçamentário do país e, obviamente, da rede, acho que já está bem falado, enfim, a gente já vem tocando nesse assunto muitas vezes, mas é sempre bom reforçar, quer dizer, nós tivemos uma rápida expansão do sistema, a partir de 2007, 2008. Esse nível de expansão, de contratações, de ampliação de espaços físicos, levou a um nível de custo fixo crescente, né? Um dado que acho que já deve ser de conhecimento de vários aqui, só o crescimento vegetativo da folha de pagamento é em torno de 2 bi por ano. A folha de pagamento do MEC, ela cresce 11 a 12 bi por ano. Esse é o crescimento da folha. Então, quer dizer, nós temos uma trajetória de custo fixo crescente, num panorama de, enfim, desempenho da economia brasileira, a realidade fiscal, que realmente mostra que, provavelmente, o governo central ainda vai viver aí 3 a 4 anos de déficit primário. Então, assim, mesmo você enxergando algum tipo de flexibilização, algum tipo de mudança na regra da PEC 95, da emenda 95, desculpa, você, quer dizer, precisa ter ciência de que o nível de custo do sistema, e não só das universidades, também dos institutos, ele chegou a tal nível que, quer dizer, é preciso realmente debater internamente no sistema alternativas para garantir a sustentabilidade, né, econômica, financeira do sistema. Então, a gente tem realmente discutido bastante isso, já falamos, quer dizer, os atendimentos que a gente faz, de reitores, pró-reitores, lá, conversamos também já com o Forplad sobre esse assunto, mas, de qualquer forma, um dado que, assim, ele é simples, é um dado que não tem nenhum tipo de sofisticação para você gerar, mas que ele mostra, realmente, que o sistema, por dentro, ele precisa se ajustar, precisa ser mais eficiente, e precisa ter, né, um determinado nível de reorganização orçamentária, é quando você compara, faz uma relação de custo-aluno, fazendo uma relação do orçamento discricionário, eu também tenho uma simulação aqui da parte que engloba a folha de pagamento, acabei trazendo só esse aqui. Quando você pega a relação do orçamento discricionário com as matrículas, e aí eu fiz um recorte aqui, vamos dizer assim, do primeiro quartil.
Então, assim, esse aqui é 1/4 das instituições de maior porte, da UFRJ até mais ou menos a UFG. Quando você enxerga essa relação de orçamento por aluno, por matrícula da graduação, isso aqui é a matrícula da graduação, se eu não me engano, 2017, e o orçamento 2018. Você vê que, por exemplo, a Federal do Maranhão, ela tem para cada matrícula da graduação R$ 2.900 anuais. Enquanto que, por exemplo, a Federal da Bahia tem 5.700, a UFRJ tem 10.000. Então, quer dizer, o modelo da matriz, ele sozinho, ele não explica essa disparidade. A matriz reúne, explica? Eu acho que explica em parte, sim, em grande parte. Mas, de qualquer forma, é um dado que mostra para a gente que, dentro do sistema, você tem níveis de organização orçamentária, de composição orçamentária muito diferentes. Então, enquanto você tem R$ 2.900 para um aluno lá no Maranhão, você tem 10.000 no Rio de Janeiro. Quando você olha os outros quartios, né, as outras instituições, sempre agrupando o mesmo porte, você vê que tem algumas disparidades, até maiores do que essas aqui que eu mostrei nessa relação, e que precisam, obviamente, ser enfrentadas. Então, assim, aqui você tem a questão das receitas próprias, né, que tem algumas configurações bastante distintas. Você tem, por exemplo, a UNB Juiz de Fora, que tem 20% da receita própria da rede toda. Historicamente, sempre tiveram um nível de receita própria grande. Você tem, por exemplo, a UFRJ, que tem ali um nível de aporte de recursos do Reúne Custeio bem maior, assim, quase 3 vezes a segunda, em termos de tamanho, que eu acho que é a URG, se eu não me engano. Então, quer dizer, o sistema realmente precisa olhar para dentro e identificar essas oportunidades de maior eficiência. Realmente, essa disparidade é muito grande. Quando você olha as demais instituições, você vê que isso, o investimento, mas também o Reúne Custeio. Também um pouco as receitas próprias. Então, né, eu acho que é preciso ter esse olhar realmente para dentro, para a gente enxergar que o sistema, ele mesmo sem um aumento substancial de recursos, eu imagino que ele pode ser mais eficiente e pode ter, né, um nível mais equalizado de condições orçamentárias. Um outro dado que também eu não consegui, enfim, realmente faltou tempo para eu poder trabalhar melhor, mas, de qualquer forma, ele mostra alguns dados importantes. É o que eu chamei aqui de nível de custeio fixo. Pode ter uma expressão tecnicamente mais apropriada, foi a que eu encontrei, mas, de qualquer forma, quer dizer, qual que é o raciocínio aqui? A gente já fez algumas simulações mostrando que mostram que 85% a 90% do custeio ele é voltado para terceirização de serviços. Vigilância, limpeza, água, luz. Então, assim, esse nível elevado, por exemplo, tem uma universidade que gasta 40% do seu custeio em vigilância. Algumas universidades superam em muito os valores do PENAS para conceder bolsas a alunos. Tudo bem, você tem bolsas que não são de assistência estudantil, mas são bolsas, né, de caráter acadêmico, estágios, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que o sistema precisa enxergar, nesse momento, e definir, quem sabe, alguns parâmetros de referência para o nível de custeio fixo. Quer dizer, você tem uma trajetória crescente da folha de pagamento, que cada vez mais consome orçamento da União. Esses recursos cada vez mais estão concorrendo com os recursos discricionários. Eu me lembro, quer dizer, trabalhei na gestão passada, me lembro que, assim, a folha de pagamento sempre foi tratada como algo líquido e certo. Era algo que, assim, não, o planejamento garante, isso aqui nunca vai acabar. E, a partir do momento que a gente começa a viver uma nova situação econômica, fiscal, essas despesas cada vez mais concorrem entre si. Né? Eu vi o Poti falando a questão das receitas próprias para a folha de pagamento, que foi um movimento feito pelo Ministério do Planejamento, realmente de maneira
sem consultar o MEC. Na verdade, eles montaram essa operação e realmente informaram ao MEC 2 dias antes, só para tirar algumas dúvidas, mas assim, a decisão já estava tomada de incorporar essas receitas próprias na folha. Eu imagino que essa medida não será revertida esse ano, muito pelo contrário, a gente tem que torcer para que eles não avancem mais nessa medida. Então, quer dizer, cada vez mais essas despesas estão concorrendo entre si. E quando você olha o nível de custeio das unidades, você vê, por exemplo, universidade que assim, fica 2 até 3 meses de despesas de terceirizados sem empenho durante o ano. Então, assim, isso é muito grave, isso mostra um descontrole, isso mostra realmente uma situação de insustentabilidade econômica, orçamentária, a médio, longo prazo, e que precisa ser enfrentada. Então, eu não consegui trabalhar muito esse dado por dentro, mas, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui que eu trouxe mostra que essa universidade ela gasta 15% do seu custeio em despesas de serviços de apoio ao ensino. Eu não sei o que se apropria aqui nessa conta, se alguém puder tirar essa dúvida, que eu fiquei em dúvida. Contratação de fundação? Pois é. Então, assim, aí aqui eu fiz um recorte de 80% das despesas de custeio. Né? Eu peguei o total empenhado de 2018, filtrei 80% dessas despesas e cheguei nessas categorias aqui. Então, você vê que, por exemplo, 15% das despesas dessa universidade são nessa categoria de serviços de apoio ao ensino. 14% em bolsas de estudo. 10% em manutenção de bens imóveis, e aí vai. O outro exemplo tem um dado interessante. Que a maior categoria de gastos dessa outra universidade é de bolsas para estudo no país, 23% do seu custeio. Energia elétrica, 12%, enfim. Aqui você pode chegar em inúmeras interpretações né, visões sobre esses dados, mas acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar é de que, cada vez mais, a sustentabilidade orçamentária das unidades passa tanto pela questão do redimensionamento ou a reorganização da força de trabalho, né, estatutária, permanente, quanto também o nível de custeio de contratações né, de serviços que se faz. O panorama que a gente tem de orçamento, acho que todo mundo acompanha pela imprensa, realmente a gente vai ter aí ainda 3 ou 4 anos de déficit primário no governo central, isso dificilmente vai mudar em 2 ou 3 anos. Então, isso mostra que, cada vez mais, a máquina precisa ser mais eficiente. Não é que ela precisa ser reduzida, não é que precisa privatizar, não é isso. A questão é, as unidades precisam ter um nível de eficiência e de sustentabilidade orçamentária que dê condições para, possivelmente, um novo ciclo de expansão, ou um aperfeiçoamento das ações governamentais que a gente já executa, mas, obviamente, que a situação que a gente vê hoje, em muitas unidades, elas estão assim, numa trajetória de insolvência orçamentária. Então, realmente nos preocupa muito, a gente tem enxergado isso né, todo ano, a gente tem atendido lá inúmeras situações nesse sentido. Então, acho que é uma mensagem que fica aqui e que precisa ser enfrentada, precisa ser abordada fortemente pelo FORPLAD, né, uma visão realmente de sustentabilidade no nível de custeio das unidades. Eu abro para o debate, eu não sei qual que é a programação para agora, mas fico à disposição.
Vai subir? Então, a gente abre para o debate, nós podemos ter pergunta para as 3 apresentações dessa manhã. Ok. Vamos começar com 5 perguntas, o primeiro bloco, tá? Pode começar. Aqui, ó. Não, tudo bem, Denise, vai. Só um minuto. A gente fechou o primeiro bloco, tá? E depois a gente abre para o próximo. Não, porque está gravado. Passa para ele lá. Pode passar o meu aqui. Passa para ele ali em cima. Vê, dá para ele aí. Ele dá uma olhada aí. Oi? Tiago. Posso começar aqui, Tiago? Que eu acho que vai... Pode. Eu vou fazer as inscrições aqui, então. A Newton. Franklin. Tiago não, fez. Já fiz aqui. Tiago fez. Está fazendo? Aí fica para a próxima agora. Daqui a pouco eu repito quem são. Franklin. Bom dia, meu nome é Franklin, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Aqui é o Weber. Cá em cima. Lá atrás. Atualmente eu estou coordenando um grupo de custos, né, em conjunto com Tânia. E contamos com a participação de Inessa, Denise e Anailson. E aí a Cristiane, da UFGD, que entrou agora. E a gente tem desenvolvido alguns estudos, né, Weber? E quando apresenta essa informação assim, dos custos das universidades, aparenta ser bastante simples, só que não é, porque você tem muitas variáveis que estão ali dentro, né? Então, não é uma equação fácil de ser resolvida. Então, quando a gente bota aquele custo ali da UFRJ, está ali dentro 7 hospitais, por exemplo, né? Tem museu, tem muitas universidades, tem prédios históricos. Não é somente o ensino. Esse é o X da questão. Tem a questão da pesquisa também, né? Tem universidades que têm pesquisa de ponta. A gente pode citar lá a COP, lá da UFRJ, só estou citando a COP como exemplo, que tem dado grandes resultados para o país também, como a exploração do pré-sal. Então não é simples a gente fazer o custo aluno, não é? Mas a gente tá trabalhando nisso e a gente tem uma proposta em mente, né, para poder apresentar. E assim que a gente fechar, a proposta nossa, se eu não me engano, é fechar até abril do próximo ano, a gente deve estar apresentando uma metodologia, né? Agora, só uma pergunta ali que para mim não ficou claro. Quando você fala sobre o crescimento vegetativo da folha de 2 bi, é ativo e inativo ou somente ativo? 2 bi do crescimento vegetativo da folha. Eu acho que é só ativo. Olha, 25% da nossa folha é de inativos, tá? Então, assim, olha que estão colocando como custo da universidade os aposentados. 25% do orçamento da universidade é de inativos. A pergunta seria se esses 2 bi seria MEC, seria só universidade ou universidade e instituto? Só universidade? Valeu, obrigado. Ok, Denise e... Teu nome? Raul, né? Augusto, Augusto. Depois Denise e Augusto. Eu vou aproveitar, então, vou elogiar novamente a iniciativa de solidariedade entre as universidades. Acho que é algo que a gente deve ter como um trabalho permanente do Fórum, em parceria com a SPO-MEC. Acho excelente a iniciativa e é fundamental para a gente melhorar a utilização dos recursos orçamentários, ainda mais no momento em que a gente não pode pensar em nada além do que já está sendo feito em função do limite orçamentário. Eu fiquei com algumas dúvidas, Weber.
a questão que você colocou de suplementação agora, que algumas universidades pediram, estão aguardando a publicação de algum limite. Eu não sei ao que se refere, eu realmente não entendi. Outra coisa, embora eu acho que aqui seja o local para trabalhar, eu fico preocupada com essa apresentação de custo quando ela é colocada ali, porque eu não sei qual que é a metodologia e, por exemplo, eu não sei nem que dados de estudantes estão sendo colocados ali, só presencial, censo 2017, a gente tem ensino à distância, tem graduação, tem residência, aluno equivalente ou é um número absoluto. Então, são coisas que eu gostaria que fossem colocadas. Eu entendi que é mais uma provocação, mas a gente está sendo provocado tanto o tempo todo que qualquer questão dessa nos deixa desconfortáveis se não é colocado no panorama maior, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar em conjunto, sim, para discutir essas questões que são essenciais, né? O trabalho na busca de oferta de serviço público de qualidade na área de ensino superior, de pesquisa, de pós-graduação, de extensão, mas olhando a questão como um todo, né? Porque essa questão para a gente é muito cara e é delicada no momento que a gente está vivendo. Então, eu queria esclarecimento com relação a que informações e fonte dos dados que estão ali em cada uma daquelas coluninhas. A outra questão que eu gostaria de saber, Weber, com relação aos recursos de investimento 2018 que ficaram no MEC, qual que é o montante total, quanto que já foi distribuído por meio de TEDs e qual é o recurso que tem ainda. Isso, nós temos perspectivas de ter os recursos adicionais solicitados de investimento em função da permanência de alguns recursos no MEC, ainda nessa próxima semana ou na outra, e qual que é a perspectiva que vocês veem desse recurso a ser liberado, até para a gente poder planejar o encerramento de exercício. E essa pergunta também, ela se refere aos recursos de investimento de 2019 no MEC, tá? Que ficaram lá. Qual é o volume de recursos, assim como qual o volume de recursos que ficaram lá em 2018, quanto que já foi distribuído, o que tem ainda para ser alocado. Eu faço a pergunta com relação a 2019. Após todas essas equalizações de matriz, qual é o volume de recursos de IFES que ficou colocado lá em 2019 e como vai se dar os pedidos e os prazos para a solicitação desses recursos adicionais que virão por TED? Muito obrigada. Augusto, depois Anaílson. Bom dia, é Augusto Albuquerque, da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a comissão de modelo, né? Aliás, todos os colegas que se propõem, que fazem esses trabalhos para o grupo, é muito louvável essas ações. E queria focar na apresentação do Weber, também gostaria de parabenizar. Eu acho que ontem foi muito falado a questão de como a gente vai expor os benefícios das nossas instituições para a sociedade. Por outro lado, eu encaro que hoje, aqui nesse momento, o Weber traz à tona, nós estamos numa reunião interna, né? Então, aqui a gente também pode discutir nossas dificuldades e como oportunidades de melhorias. Então, por mais que esse indicador que ele traz, embora não represente a nossa especificidade, eu acho que ele traz algumas informações relevantes e que a gente sabe que dentro das nossas instituições a gente tem um dever de casa a fazer. Então, quando ele aponta a questão dos contratos, por exemplo, vigilância, limpeza, motoristas, eu queria trazer aqui algumas dificuldades que a gente tem com esses números. A gente está fazendo todos os processos de licitação nessas áreas já seguindo a IN 05. A gente tem observado que a IN 05 tem aumentado significativamente o custo dos postos de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente também introduziu as gestões de risco. Então, a gente está fazendo governança, faz a gestão de risco, obedece a todas as instruções normativas, porém, o que a gente observa é que, na prática, a gente não mitiga o risco. Quando vai no final da licitação, a gente está sempre contratando locação de mão de obra. E esse contrato é sempre muito ruim, porque fica difícil a gente introduzir novas tecnologias. Por exemplo, as empresas privadas, elas conseguem contratar a limpeza, a segurança, efetivamente como serviço. E a gente cai sempre na seção de mão de obra.
Então, talvez, se a gente pudesse evoluir, eu não sei, a gente fazer uma grande revisão desses nossos contratos, realmente a gente melhorasse a nossa eficiência do ponto de vista da terceirização. Então, a gente caísse um pouco para esses níveis de gasto com a terceirização. Então, na realidade, eu queria só trazer à tona essa questão dos contratos, de repente, para os próximos fóruns, a gente procurar pensar em mecanismos da gente conseguir melhores contratos através da licitação, que a minha sensação é que quando a gente vai para a licitação, nunca consegue fazer um contrato melhor, esbarra sempre na seção de mão de obra, contratando apenas o posto de trabalho. Obrigado. Anailson, e por fim, fechamos com Rosalvo esse primeiro bloco de perguntas. Bom dia a todos. Weber, obrigado pela apresentação. Assim, só justificar inicialmente a colocação da projeção de receita da UFRN, no qual nós contribuímos, né, Poti, aí, com boa quantidade desses 19 milhões, né, Poti? A UFRN foi lá e... Assim, nós sempre realizamos nossa receita prevista e houve a transferência dos custos de pós-graduação autofinanciáveis para a fundação. O orçamento foi feito anterior, por isso que deu uma sobra ali de receita prevista, mas ajudou, a gente ficou feliz da vida que não se perdeu, né? E realizamos os demais aqui. A questão do custo, Weber, eu acho muito... Faço coro às palavras de Frank e da Denise. Metodologia tem que ser bem entendido o que seria, sabe? Você pega qualquer número, divide por uma quantidade e não sabe o que é. A gente fala, quando trabalha com números, com cálculos e tudo, diz, olha, números, você tortura até ele confessar o que você está querendo. Tá? Quer dizer, então você sai tudo, né? Tá? Então, o estatístico gosta de falar isso, né? Você tortura até sair o que você quer, né? Então, essa metodologia é extremamente importante a entender e fazer esse trabalho. No fórum passado, o Patrício, no Rio, né? Ele colocou lá uma situação dos números lá absurdos, ele contestou, e depois o pessoal do Banco Mundial também, e se colocou à disposição para a gente trabalhar também em conjunto com eles, para a gente saber se metodologia é essa. A comissão, né, Franco, também está disposta a entender essa metodologia e encontrar outros métodos de mensurar alguns desses canais de eficiência, eficácia, com recurso em relação a algum indicador qualquer, que seja custo-aluno, hora-aula, ou seja lá o que for. É muito simplório ter o orçamento todo e dividir por quantidade X. Você tem alunos presenciais, à distância, de graduação, de pós-graduação, de ensino médio, e por aí vai. E você recebe TEDs e recebe outros orçamentos que não o próprio lá da Fonte Tesouro diretamente, e isso também eleva, você tem mais gasto e vai levando seus custos aí ao longo do tempo. É importante ver isso. E outra coisa, a questão de mão de obra, é muito cruel quando você coloca assim essa crescimento vegetativo, a gente perde de algumas funções que nos faz mais concurso, como vigilância, motorista e outros cargos que tem, que você deixa de reduzir pessoal, seu gasto pessoal, mas esse valor não é transferido para custeio. Então, o seu custeio aumenta continuamente e o nosso custeio realmente pesa muito terceirização de mão de obras. Tá? Rosalvo. Bom dia a todos. Rosalvo, Universidade Federal de Sergipe. Weber, bom dia Poti, Tiago. Eu tenho duas questões mais objetivas para o Weber. Weber, a gente está fechando o orçamento na direção que a Denise comentou. O que a gente ainda pode esperar, do ponto de vista, já que a gente já chegou ao limite, né, de capital e de custeio, o que a gente ainda pode esperar do ponto de vista de alguma descentralização, de algum repasse após essa fase do dia 30 ou até do dia 7, aí, no limite? Essa é uma questão. A segunda questão, eu queria também discutir a questão de custos, mas não olhando apenas pelo aspecto da mensuração dos custos, mas da eficiência que as instituições têm por terem custos maiores. Okay? Portanto, as instituições maiores, elas podem ter diferenças em relação a outras instituições, porque elas têm uma capacidade de resposta a determinados aspectos que as outras não têm. Portanto, não se pode aí, do ponto de vista econômico, a variação de custos, você tem que olhar também do ponto de vista do que é que o produto final
que essas instituições entregam. Ok? Porque senão a gente vai usar um critério comum para situações diferentes. E, por fim, elogiar sempre essa tua presença no fórum, tá? À tua disposição, e esse diálogo que a gente tem constantemente contigo e com o pessoal do MEC, nos escalões que a gente tem relações de trabalho, vamos dizer assim, mais profícuas. Agradecer enormemente a tua presença aqui e esperar que a gente tenha 2019 com a tua presença também aqui. A gente está torcendo para que a equipe técnica do MEC seja mantida e que a gente tenha, de fato, menos traumas em relação à proposta orçamentária e à execução dela em 2019. É que a gente não pode cantar loas, mas eu gostaria muito de reconhecer que 2018, do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista financeiro, foi menos traumático do que 2017. A gente teve mais clareza, apesar de algumas dificuldades em relação a recursos que ficaram no MEC. Mas é isso, obrigado. Sem dúvida, Rodolfo. Passar para o Web agora para fazer as considerações. Com relação à complexidade, Franklin, não sei se ele está aí. Tá aí. Com relação à complexidade de fazer apuração de custo, a gente reconhece, inclusive eu tive cuidado de falar, olha, é um dado simples, que eu só fiz uma relação entre orçamento discricionário e matrículas, mas, assim, é um indicador. Isso, assim, é inquestionável. É um indicador importante quando você olha que uma universidade do mesmo porte tem uma relação de orçamento por aluno o dobro de outra. Assim, tudo bem, existem peculiaridades regionais, em termos de infraestrutura, enfim. Mas, assim, você tem uma universidade de mesmo porte que tem o dobro de recursos por aluno do que a outra, aí eu acho que, assim, tem alguma coisa errada aí. Tá? Então, realmente foi uma provocação, assim como a Denise falou, foi uma provocação, é um dado que a gente, às vezes, nos falta tempo e realmente braço para a gente poder se debruçar mais, mas eu acredito que as oportunidades surgem assim, você vai estabelecendo prioridades para um determinado assunto, eu acho que é uma pauta prioritária que precisa ser enfrentada. O custo vegetativo da folha é isso mesmo, é 2 bi só ativos, né? O inativo ele chega e não tem reajuste depois. Inclusive, é interessante que o Thiago falou aqui, o planejamento, ele enxerga aposentados como gasto de educação. A gente acha que é previdência. E a previdência também vai dizer que é educação. Então, é uma queda de braço. Agora, objetivamente, a gente sabe que eles estão alocados no MEC e são recursos que tiram espaço de dotações, outras dotações do MEC para esse tipo de despesa, ou para outros tipos de despesa. Então, eu sei que é um debate que não é fácil de se fazer, mas, de qualquer forma, a nossa folha de pagamento de inativos, ela impacta, sim, eu acho que cada vez mais diretamente o nosso nível de custeio e investimento. Ou aumenta o nosso custo aluno. Ou aumenta o nosso custo aluno, exatamente. Exatamente. Com relação à pergunta da Denise, quando eu falei dos créditos, são os remanejamentos de grupo de despesa. Custeio para investimento, investimento para custeio, de ação para outra ação. Então, esses pedidos que foram feitos agora nesse terceiro momento, quarto momento, acho que criaram um outro momento esse ano, né, nesse último momento, eles estão em processamento na SOF e, por conta disso, por conta das dotações precisarem ser bloqueadas, eles não foram empenhados. Então, são esses créditos de remanejamento interno e, porventura, algum que o MEC também faça remanejamento de dotação para a ponta. O dado do custo aluno, ele é orçamento discricionário e matrícula graduação 2017. Eu posso deixar a planilha aqui com o Forplat, se vocês quiserem estudar e criticá-la à vontade. Com relação aos recursos de investimentos do MEC, em 2018, acho que o dado da descentralização eu apresentei ali, 376, né? Os critérios, Denise, realmente a gente informou individualmente a cada universidade e cada um aqui sabe os critérios e sabe quais foram as condições que a gente estabeleceu as prioridades. No caso específico da UNB, eu já te disse que eu vou tentar completar o teu prédio lá do Gama e a gente tem priorizado as obras que realmente se mostram como mais estratégicas para cada universidade. Assim como eu já falei em outros Forplages, caso
haja algum tipo de dúvida com relação aos valores e aos critérios estabelecidos para a gente distribuir, a gente está à disposição, nós estamos aqui, né, à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Com relação a 2019, eu confesso que eu não tenho esse dado de cabeça. Esses dias a Tânia me falou qual que era esse dado. Mas, assim, Denise, eu acho que em termos absolutos, ficou mais ou menos 50-50. Acho que ficou um pouquinho mais para o MEC, deve ter ficado ali 55, 45, algo assim. Mas, assim, a proporção foi mais ou menos mantida de cerca de metade dos recursos de investimentos alocados na ponta e parte no MEC. Isso após esse ajuste já? Que está indo para o Congresso? Também depois do ajuste. Também depois do ajuste. Eu confesso que eu não tenho dado aqui na cabeça, mas ficou mais ou menos isso. Ficou até um pouquinho mais no MEC, mas a proporção é mais ou menos essa. Não chega a ser 60-40. E em 2019, assim, a prioridade, Denise, vai ser a gente, obviamente, no início do ano, avançar em alocar orçamento nas obras que nós pactuamos esse ano. E, obviamente, que após a gente, né, completar, por exemplo, tem muita obra grande que está aí Não, o equipamento está dentro da possibilidade de escolha, entendeu? Dentro do investimento, muitas unidades aqui escolheram equipamentos. Às vezes o cara tem uma situação mais confortável nas obras, tem um recurso para alocar nas obras, então a escolha é livre e a gente debate os critérios, mas pode ser escolhido sim. Muitas unidades aqui escolheram aquisição de equipamentos. Rosalvo, com relação às expectativas, na verdade, assim, depois do dia 30, depois do dia 7, serão as sobras, entendeu? É a licitação que frustrou, é a licitação que ficou a menor. Então, assim, eu não imagino que a gente chegue a ter algo substancial para poder redistribuir, eu acho que vai ser mais pontualmente, tá? Essa questão da avaliação de custos ser acompanhada de uma avaliação de resultados, eu concordo, eu sei que não é realmente uma avaliação simples, mas eu acho que fica em título de provocação para a gente, né, estabelecer um diálogo. Acho que essa iniciativa de discutir custo é muito importante, vai realmente ao encontro daquilo que a gente vê como estratégico nesse momento. Eu agradeço suas palavras aí, viu? Reconhecimento, fico muito feliz, emocionado mesmo de estar ouvindo isso aqui no meio do fórum. Obrigado. Ok, Weber, muito obrigado. Com certeza, as palavras do Rosalvo, a gente já vem comentando em todos os fóruns, a participação efetiva do Weber pela CESU no nosso fórum, sempre nos prestigiando. Quando não consegue presencialmente, ele está, no mínimo, para o Weber Conferência, né? Weber Conferência, né? Nada, sem trocadilho, viu, Weber? A gente abre agora para a segunda rodada, temos o Anilton inscrito e o Marcos, né? Pedro, só um minuto. Anilton, prepara. Alô? Marcos, pode falar. Bom, Weber, primeiro, mais uma vez, agradecer a sua presença. Faço minhas as palavras do Rosalvo em relação a você e equipe. Eu vou fazer uma colocação muito direta e simples. Eu acho assim, eu entendo que os dados que você trouxe com relação a orçamento versus número de alunos, ele tenha sido, eu encarei como uma provocação, viu, Weber? Como uma provocação no sentido positivo da provocação, tá certo? Porque existe um conjunto de nuances que a gente precisa considerar, né, para que a gente possa fazer uma análise mais fina. Então, a minha proposta é muito simples. A minha proposta é que nós possamos fazer, ainda esse ano, dependendo da agenda complicada que vocês têm lá, uma reunião lá no MEC que envolve a sua equipe, a comissão que está analisando custos, a comissão de modelo, para que a gente possa definir um conjunto de premissas, certo, que deveríamos utilizar para que, do ponto de vista do FORPLAD, tanto o grupo que está analisando o custo, quanto a comissão de modelo que está fazendo equações matemáticas para tudo enquanto é lado, para que a gente possa fazer um trabalho e, uma vez concluído esse trabalho, poder mandar para você, para que a gente possa fazer discussões tão produtivas quanto aquelas que nós fizemos esse ano de 2018. Bom dia. Cumprimento a mesa, o Tiago, Poti,
e principalmente o Weber. Weber, eu sou coordenador de Administração e Finanças da Universidade Federal de Goiás, mas principalmente aqui representando a Universidade Federal de Jataí, das Supernovas. E eu queria já aproveitar o momento para frisar dentro desse fórum a criação dessas 5 novas universidades, chamadas de supernovas, e fazer aqui um questionamento, principalmente em relação a 2019, dessas novas 5, como que elas vão entrar dentro da matriz, né? Eu acho que é uma observação que precisava ser colocada aqui. Eu já ouvi algumas coisas que não foram diretamente faladas sobre o modelo das supernovas, mas das novas e das novíssimas, como que elas vão entrar na matriz, elas vão exatamente rodar, e qual foi a metodologia para incluir as supernovas dentro do orçamento de 2019. Gostaria que fosse falado um pouco e frisado essa questão e deixado bem claro nesse fórum que a gente talvez precisaria ter realmente essa sensibilidade à criação dessas novas 5 universidades. E a gente sempre está frisando aqui, eu vi algumas falas falando sempre das 63 universidades. Não, são 68 agora, e queria deixar registrado isso dentro do fórum. Pedro? Tem alguma coisa aqui, ó. Será que é um marciano? É você, Weber? Trouxe alguém aqui? Tem alguma escuta? É, Weber. Pedro. Bom dia, Weber. Obrigado por estar aqui de novo conosco. Estou aqui, ó. Queria que você falasse um pouquinho da transição, né? Como a gente está vivendo uma grande incerteza, as notícias são vagas, uma hora as universidades foram para o Ministério da Ciência e Tecnologia, depois, numa frase, no meio de passagem de uma entrevista, o Bolsonaro disse que não vão mais, a gente não tem indicação de ministro nomeado, vários já recusaram o convite. Eu não sei se a equipe de transição está dialogando com o MEC ou não, ou se o MEC está sendo deixado por último, enfim. Queria que você contasse um pouco mais como é que está isso, né? Quem de vocês estão nessa interlocução. Nós estamos pedindo que a Andifes também participe dessa interlocução com a equipe de transição, né? E que a gente tenha um pouco mais de clareza do que pode ser o cenário futuro, né? Apesar dessa grande incerteza. Então, que você puder contar para a gente, ajuda. Por fim, Tânia, e a gente encerra esse segundo bloco. Tem mais alguém, não? Então, tá. Vladimir, a gente encerra o segundo bloco. Bom dia. Bom dia, Weber. Eu queria falar um pouco da questão do custo também, mas daí o pessoal já falou tanto, né? Aí só para registrar, novamente, até porque aquela primeira divulgação que foi feita acabou recaindo aí a imprensa inteira em cima da Unifesp por conta dos números que foram apresentados, e a gente diverge completamente das metodologias que foram utilizadas, né? Então, chamar a atenção de que a divulgação de informações sem a gente ter uma metodologia consolidada, às vezes, traz uma dificuldade aí de interpretação da própria sociedade a respeito disso. Então, o uso responsável desses dados é importante para a gente sempre. E a questão outra que eu queria falar é sobre a eficiência, né, o que você apresentou aí, a forma de utilização dos recursos. Lembrando, eu queria só pontuar aqui, que desde 2014, a gente está no processo de um orçamento praticamente travado, né? Travado. Então, a gente tem aí 4 anos de inflação que não foram nem repostas no nosso orçamento. Então, de alguma forma, isso gera um impacto grande na distribuição dos recursos, porque ele acaba sendo insuficiente mesmo, e a gente tem que fazer uma distribuição deles com o mínimo do funcionamento. Porque a gente sabe, durante todo esse tempo, inclusive o Fórum fez um monte de apresentações de boas práticas e etc., no sentido de haver uma colaboração de novas
metodologias de licitar, novos parâmetros. E a gente sabe que esse trabalho precisa ter continuidade. Eu acho que a busca da melhoria é contínua. Não é só eficiência, porque a eficiência não é só diminuição de recursos, mas é a melhoria da qualidade pelo valor melhor possível, né? Então, acho que é importante registrar só que a gente realmente vem sobrevivendo, digamos assim, com recursos que são iguais há muitos anos. Então, eu acho que isso é importante de a gente marcar, até porque o Poti falou que tinha uma escuta aí e tal, então, mas é que a gente está, inclusive, ao vivo, né, em vídeos que serão registrados. Então, a gente precisa esclarecer, deixar bem claro isso, para que não fique uma impressão só de que nós temos um trabalho mal feito ou ruim. Mas eu concordo, de certa forma, de que o Fórum pode, sim, continuar contribuindo para a melhoria dessa eficiência. Obrigada. Okay, obrigado, Tânia, Vladimir. Aqui, e a gente encerra, por conta da hora, já temos presente aqui o... Não, vai ter ainda... Não. Já temos o nosso Tribunal de Contas presente na reunião. Muito obrigado pela presença. Vladimir. Bem, bom dia a todos. Quero fazer um cumprimento aqui ao Poti, toda a comissão e a equipe da Comissão de Modelos pelo trabalho. E eu vi nesses últimos dias a sua dedicação, o seu empenho, né, em poder contornar e poder fazer essa readequação em relação aos limites de orçamento, em relação a esses prazos finais. Mas também quero registrar aqui e parabenizar o Weber pelo apoio que tem dado. A professora Jennifer estava aqui do meu lado, a gente estava conversando justamente sobre essa sua atuação. Nesses tempos difíceis, você foi importante nesse processo, justamente para poder amenizar esse nosso sofrimento. O fato de você permitir, dar essa liberdade de a gente lhe ligar e estabelecer esse contato para agilizar esse processo foi fundamental. Felizmente, nós tivemos 100% dos limites, né, de custeio e de capital, e justamente você permitiu que a gente agilizasse esse processo e pudesse, na verdade, fazer esse gerenciamento. Você fez aqui uma fala importante em relação aos aposentados, né, que o planejamento considera eles como item de educação, né? E, de fato, essa é uma discussão que a gente tem feito muito e tem discutido, tem trabalhado isso lá em Santa Catarina, porque, de fato, nós temos e vivemos um problema muito, marcante ou pontual em relação a esse fato, né? Porque hoje o nosso orçamento, o orçamento da Universidade Federal, é considerado o quarto maior orçamento do Estado, né? Fica atrás do Estado, de Joinville e do município de Florianópolis. Isso é um dado importante, mas, de fato, se a gente for observar, nosso orçamento, 90% praticamente é folha. Do que sobra, né, 40% a 45% é aposentado. Aliás, desculpe, em relação à folha, 40% a 45% é aposentado. Então, esse é um dado importante, porque, ao se divulgar esse montante, a sociedade tem uma informação distorcida daquilo que, de fato, nós temos, né, como realidade. E aí a pergunta, eu fiz uma consulta rápida, tentei verificar, e a informação que a gente tem tido é de que, na esplanada, eu não posso também confirmar com certeza, mas parece que o único ministério, ou praticamente um dos únicos ministérios, que tem no orçamento, né, no seu orçamento, os aposentados, é o MEC, né? É verdade isso ou não? Porque esse é um dado que a gente precisaria trabalhar e discutir muito a respeito desse fato, né? Ok. Então, encerramos o bloco de perguntas, o segundo bloco. De antemão, já agradecemos novamente a presença do Weber aqui e passo para suas considerações e considerações finais também, viu, Weber? Anilton, obrigado, viu, pelas palavras aí. Realmente é indescritível você vir num fórum, né, de um tema tão complexo, num momento tão difícil, né? Eu tive a coincidência de ser nomeado para a CESU no mesmo dia da nomeação definitiva, né, do presidente Temer. Realmente era um momento de muitas incertezas, tudo. Então, realmente é muito emocionante para mim ter esse tipo de reconhecimento aqui. Agradeço imensamente. Com relação à reunião, para a gente discutir a questão da apuração de custos, nós estamos inteiramente à disposição. Tenho certeza que o nosso diretor também.
for preciso a gente, né, estabelecer aí uma parceria com a SPO para discutir esse assunto, criar um grupo, nós estamos à disposição, entendemos que é um assunto assim prioritário, super estratégico para esse momento. Com relação à fala do nosso coordenador financeiro, Marcos, lá da UFG, as supernovas, na verdade, assim, vai ser difícil explicar aqui, matematicamente, os critérios para distribuição. A gente apresentou, inclusive, a comissão de modelos esteve lá, tem umas 3 semanas, a gente mostrou, abriu lá a fórmula, enfim, de qualquer forma, a planilha está aí, aberta para todo mundo, disponível. Na verdade, o que a gente fez foi destacar supernovas das tutoras. Em linhas gerais, foi isso. Há uma discussão, e desde o início, quando nós assumimos lá, uma discussão com relação aos parâmetros monetários para as IFES novas e novíssimas. A matriz ANDIFES é um modelo excelente, né, uma fórmula matemática que realmente expressa muitas das características acadêmicas, gerenciais, etc. e tal, mas ela, na verdade, ela parte de um fator para distribuir um montante de recurso. E esse montante de recurso, ele é colocado anualmente. Então, assim, o parâmetro monetário que a gente encontrou das novas novíssimas, assim, nós não mexemos porque, enfim, né, qualquer mudança no sistema é grande e envolve muitas questões. Mas, de qualquer forma, assim, é um assunto que vai voltar, certamente, ano que vem, à pauta. Nós, assim, na nossa visão e em algumas priorizações que a gente sempre tem dado para as IFES novas e novíssimas, a gente entende que esse orçamento de referência delas, acho que é 205 milhões, né? Ele precisa ser aumentado, sim. Agora, historicamente, a gente não sabe como que esse valor foi composto, né? Então, a gente teve cuidado de não mexer com isso, mas, obviamente, que agora, com a instituição das supernovas, quer dizer, nesse ano a gente optou por desmembrar das tutoras, utilizando os indicadores da matriz, então, todo o cálculo foi feito com base nos indicadores da matriz, aluno equivalente, pós-graduação, enfim. Agora, ano que vem, obviamente, que nós vamos ter que rediscutir isso e esses referenciais monetários das novas, novíssimas e supernovas vão ter que ser trazidos à tona. Lembrando que, por conta da conjuntura orçamentária, né, obviamente, quando você aumenta um bloco, você tem que compensar no outro. Ou então, o orçamento discricionário precisa ter um aumento substancial para você, né, fazer um incremento desse bloco de baixo, desse bloco mais novo, sem mexer nas outras. Então, é preciso ter clareza também que, se não houver um aumento substancial do orçamento, qualquer incremento que a gente faça nas novas, novíssimas e supernovas, precisa ser descontado, precisa ser compensado na matriz OCC das consolidadas. Eu queria fazer uma contribuição, se me permitir, Marco, e demais, até porque eu fui uma universidade nova e talvez a medida que nós tomamos foi uma decisão tomada muito em conjunto, da Comissão de Modelos, junto com o MEC. Claro que a gente sempre pressionando, inclusive na reunião com o próprio ministro da Educação, uma das questões que foi trazida foi justamente essa. Ora, ministro, como é que a gente está criando, né, um conjunto de novas universidades que têm demandas que estão para além de um campus universitário, e isso tem que ser trazido à pauta com o Ministério do Planejamento para se acrescer o orçamento das universidades que estão sendo criadas, né? Até eu experimentei esse processo. Fui campus, eu estou em Barreiras desde a primeira carteira assentada no campus, né, estou há 12 anos lá, e no meio desse processo desmembrou a Universidade Federal da Bahia, virou Federal do Oeste da Bahia. E eu falo que a Jataí, Catalão, Parnaíba, Garanhuns, falta outra. Ajuda, Weber, falta. Rondonópolis. Estão começando bem. Primeiro começa com o seu orçamento. Quando a gente começou a UFOB, parte dos nossos recursos foram executados na UFBA via TED. E o TED que veio para a UFBA só veio de investimento. A UFBA usou o seu próprio custeio, até porque naquela época a gente também não tinha, ali foi criado em junho, julho, nem condição de fazer licitação. E uma coisa que a gente não pode esquecer, todas as 5 universidades novas foram criadas sem nenhum campus a mais. É a mesma universidade, é o mesmo conjunto de cursos, é a mesma quantidade de estudantes, e a lógica, é claro que, né, a força mesmo da implantação, a necessidade de viajar, a necessidade de outras coisas,
vai trazer ali aqui um acréscimo de custeio, né? Mas, como referencial, o fato da gente ter tirado o total de aluno equivalente das universidades mães e trazidos para as universidades novas, ela pode ter até gerado uma distorção, que foi identificada, por exemplo, no Penais. As universidades novas, elas sempre investem mais no campus, o Penais, do que tal. E a gente fez a divisão pelo total de aluno equivalente, basicamente. Mas teve aí algum acréscimo, alguma coisa. Vai ter alguma falha? Certamente vai ter alguma coisa. Mas do melhor modelo, pelo menos pela minha experiência, vocês estão muito bem, viu? Né? As universidades, mães, reclamaram que foi muito recurso para as universidades. Eu não vou identificar, umas disseram que não, até para dizer que uma não reclamou, e você ficar depois tentando descobrir que uma é essa, tá? Vamos lá. Weber, tem mais alguma? Não, só o Poti falou uma coisa importante aqui, que é o seguinte: o orçamento do MEC discricionário não foi incrementado por conta da criação dessas 5 IFs. Para o planejamento, assim, eles deram o mesmo montante, assim, né, eles trabalharam com o referencial deles e não enxergaram a criação dessas universidades para poder... Né. Inclusive, quando você olha o anexo do projeto de lei de 2019, os únicos cargos criados na esplanada foram o das supernovas. Os únicos cargos criados na esplanada inteira. Então a gente já vai ter em 2019 a possibilidade de reitor nomeado para elas, com CD e... Exatamente. E os cargos também de técnicos, de professores, né, foram os únicos criados na esplanada. Depois vocês olham lá que vocês vão ver isso. Ok. Tem só um ponto que eu acho que é importante que o Pedro registrou aqui da transição. Pedro, na verdade, assim, ontem, no dia de ontem, foi a primeira reunião formal do MEC com a equipe de transição. O ministro esteve lá com os secretários, a assessoria dele. Eu não tenho um feedback dessa reunião, mas assim, acho que é bom informar aqui que foi a primeira reunião que realmente o MEC participou lá. O coordenador da transição lá no MEC é o secretário executivo, Henrique Sartori, né? Ele é o responsável por coordenar essa interlocução aí. Nós ainda não temos nenhuma definição sobre, em termos, né, de desenho do ministério, nem nomeação, né, o nome do futuro ministro. Mas, de qualquer forma, nós estamos acompanhando lá. Tenho certeza que, assim que a gente tiver alguma definição, algum, né, posicionamento mais claro, a gente vai comunicar com o INDIFES para poder posicionar, mas assim, vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. A Tânia falou a questão do uso responsável dos dados. Assim, eu tive o cuidado de dizer que... porque assim, essa expressão custo-aluno, realmente ela é muito abrangente, né? Você pegar custo-aluno, você vai ter teses e teses sobre isso. Mas eu deixei claro ali que é uma relação orçamento discricionário com matrículas da graduação. Então, é um dado importante, obviamente que ele pode ser trabalhado, mas não deixa de ser um indicador importante para a gente ver que existem níveis aí de condição orçamentária bastante diferentes dentro da rede. Agradecimento do Vladimir, eu fico lisonjeado, muito feliz mesmo, emocionado de estar recebendo esse cumprimento, eu agradeço imensamente. Essa questão da folha de pagamento eu desconheço. Eu acho que todo órgão tem a sua folha de inativos vinculada à unidade orçamentária do próprio órgão que paga. Talvez a Colevasse não... não sei. Se existe alguma peculiaridade de algum órgão, mas assim, eu imagino que eles sempre estejam dentro da UO do mesmo órgão. Obviamente que o MEC, por conta da sua dimensão, ele tem um valor expressivo, né? Mas assim, eu desconheço que em algum órgão tem a sua folha de pagamentos associada a outra unidade orçamentária. Okay. Então, Weber, mais uma vez, obrigado. Será um prazer se a gente vai poder contar com você na nossa reunião em março de 2019, né? Então, já fica aí o convite e a esperança de que a gente possa continuar esse diálogo com a equipe do MEC hoje, que tem nos recebido com muito carinho, com muito respeito, e eu acho que, ciente da importância que são as universidades federais para o contexto da sociedade, para esse processo de transformação da sociedade. Falamos muito, e sempre digo isso, o MEC só será forte se tiver se as universidades estiverem fortes. Então é importante, nós contribuímos muito com todo esse processo, com as pesquisas, com a educação de qualidade, com a formação de professores, com a formação de profissionais para a sociedade, no âmbito de ensino, pesquisa e de extensão. Então, leve os cumprimentos também para toda a equipe do MEC, e a gente fica aí aguardando os próximos cenários, né? Ok?